Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos nós de um modo muito especial. A todos vocês que nos acompanham, que o Espírito Santo continue falando com vocês, guiando a sua vida, de maneira que você esteja sensível à voz de Deus pela palavra, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, que Deus abençoe este momento de reflexão, de crescimento espiritual e que você possa discernir a verdade da palavra de Deus, porque, como Jesus mesmo nos diz, conhecendo a verdade é ela que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 17:17, Jesus ele também diz: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é uma verdade absoluta para as nossas vidas, mas é claro que nós temos que buscar compreensão, uma boa interpretação, direção espiritual para compreendermos que a palavra de Deus é viva e eficaz, coerente e válida de Gênesis até Apocalipse. Toda a escritura é inspirada por Deus, como diz o texto bíblico de 1 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a educação na justiça, para que todo aquele que se aproxime de Deus e busque crescimento espiritual possa desfrutar do melhor que Deus tem reservado para todos nós, para você, para a sua família, para todas as pessoas que você ama. E quando nós tratamos de interpretações da palavra de Deus, nós temos sempre a questão da diversidade de religiões e denominações e como que isto se aplica em nossa vida. Eu costumo dizer que Deus, na sua multissabedoria, como diz a própria Bíblia, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, Deus se apresenta de muitas maneiras, mas nenhuma contraditória à outra. Então, nós temos que buscar coerência na palavra de Deus, e a todos nós que somos cristãos, nós temos como base a pessoa de Cristo e a interpretação de Cristo dentro da palavra de Deus. Mas nós temos que compreender que Cristo é o Deus encarnado, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele não poderia ser incoerente com aquilo que ele já havia dito desde a criação, desde a fundação do mundo, porque senão seria um Deus que mudaria de ideia, mudaria de pensamento, teria uma incoerência de caráter, de personalidade, e é claro que isso não acontece. Então, nós temos que olhar para Jesus sendo o mesmo Deus, no mesmo propósito, até porque Jesus mesmo, muitas vezes, em muitas passagens diferentes da Bíblia, ele frisa esta questão da coerência entre ele e Deus. Em João 17 mesmo, que fala a expressão da oração de Jesus, Jesus ora para que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai. Então, e ele nos enviou também o Espírito Santo para que nós mantenhamos essa unidade espiritual do Pai, Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo que habita em nós. Então, sendo Jesus um com Deus, o Pai, é claro que não pode haver incoerência entre a sua postura de vida, aquilo que ele apresenta. Mas por que existem tantas denominações, por que existem tanta divergência entre os próprios cristãos? É porque toda interpretação está vinculada ao conhecimento. Então, quando nós buscamos mais crescimento, buscamos mais conhecimento, nós vamos compreendendo melhor a palavra de Deus e vamos interpretando da maneira correta. É assim que Deus quer que nós cresçamos. É por isso que o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós devemos conhecer
e continuar conhecendo, porque isso é um processo para a vida inteira. E quando nós estudamos a palavra de Deus, cada vez que nós estudamos, nós vemos mais detalhes. Deus vai nos revelando a palavra e vai se revelando através da palavra e vai nos revelando dentro da palavra para aquilo que nós temos que crescer e sermos transformados pela palavra e pelo Espírito. E desta maneira também fazer aquilo que Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3. Nós temos que nascer de novo. Nascer de novo como? Da água, que é a confirmação da fé pelo batismo, e do Espírito. Nós temos que nascer de novo. Nós temos que nos voltarmos para Deus, nascendo e renovando a nossa mente e aprendendo como uma criança recém-nascida aprende o desenvolvimento da vida totalmente dependente de seus pais. E dessa maneira também dependente de Deus, tendo o Espírito Santo habitando em nós e com foco em Jesus Cristo, nós vamos crescendo todos os dias em conhecimento. Então, quando nós passamos a buscar a boa interpretação, a coerência bíblica, e estamos com a mente e com o coração aberto para o crescimento espiritual, Deus continua falando conosco, Deus continua se revelando a nós. E aí volta a questão, por que então tantas denominações cristãs? Por que tantas igrejas diferentes? Todas as igrejas cristãs são cooperadoras do reino de Deus. Todas as igrejas têm a sua importância, têm a sua finalidade, mas nós devemos prosseguir no conhecimento. É assim que nós fazemos em todos os aspectos da nossa vida. Ninguém nasce cursando uma faculdade. A pessoa nasce, vai aprender aquilo que é básico para a vida, vai aprender a se alimentar, a andar, a falar, a se comunicar, vai aprender a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. É um aprendizado constante até chegar o período da alfabetização, aonde ele vai começar a aprender a ler, a aprender a escrever, a aprender a estruturar e expor as suas ideias, e assim ele vai crescendo no conhecimento e vai, cada vez que ele cresce, ele vai aumentando a sua graduação acadêmica e a sua graduação pessoal também. Assim ele vai passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, vai chegar ao ensino superior, vai passar para a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e isto é um processo de muitos e muitos anos, de décadas, é um processo de experiência de vida. E é assim também com o nosso Deus. Por isso, a palavra de Deus em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Quem se aplica em conhecer a palavra de Deus está conhecendo cada dia mais e passará a vida inteira estudando, porque se aplicar a estudar a palavra de Deus para viver bem, para ter paz, para ter harmonia, para ter uma vida de felicidade, uma vida de harmonia familiar, conjugal, pessoal, né? E interpretar a vida da maneira correta para o seu próprio bem, é o propósito de Deus pela palavra. Então, nós vamos juntos crescendo e conhecendo cada vez mais. Dentro desta perspectiva, dessas questões de que cada ramificação da expressão do cristianismo, ela apresenta muitos conhecimentos que são comuns, porque a base é a mesma para todas. Nós temos Deus o Pai como Criador, mantenedor do universo, nós temos Deus o Filho como Redentor, o autor da nossa salvação e da nossa fé. Nós temos o Espírito Santo que nos sela para a salvação pelos seus frutos. Jesus mesmo diz que pelos frutos nós conheceremos. Então, nós temos
bases comuns, independente da sua expressão religiosa ou do seu vínculo denominacional. Nós temos a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus, nos ensina, nos concede os dons espirituais e nos instrui no caminho em que nós devemos andar pela palavra de Deus. E nós temos a consciência de Deus o Pai como Criador, mantenedor e o justo juiz que dispensa as suas graças e misericórdia a nós todos os dias. Então, isso é comum entre todas as denominações. Agora, uma curiosidade que nós temos é que a maioria das denominações, elas se divergem na interpretação cristã, não é por causa da vida que Deus oferece, mas, curiosamente, a divergência maior que existem entre as denominações é por causa da divergência a respeito da morte e da construção humana, e não a respeito da vida. Porque a vida, todos nós estamos desenvolvendo e sendo pautados na palavra de Deus. E quando nós olhamos para algumas religiões, com algumas expressões teológicas, nós temos que começar a diferenciar algumas questões que são básicas e são importantíssimas para a nossa experiência cristã. Por exemplo, quando nós temos a expressão do reencarnacionismo, nós não podemos associar isto com a ressurreição, porque reencarnação e ressurreição são duas interpretações espirituais que não combinam uma com a outra. Eu não consigo fazer uma conciliação entre a reencarnação e a ressurreição, porque as duas não podem coexistir. Ou existe uma ou existe outra. E nós que somos cristãos, cremos na ressurreição, porque é assim que a Bíblia nos apresenta e é assim que Jesus nos ensina a sua própria vida, a sua própria morte e ressurreição. E é nele que nós temos a ressurreição para a vida eterna. Então, nós como cristãos não podemos ser reencarnacionistas. Por quê? Porque a reencarnação tem como a sua base de interpretação um segmento da vida em dimensões espirituais diferentes. A reencarnação, ela tem como base de que a pessoa ela vai nascendo e morrendo várias vezes até ir sendo elevado no seu conhecimento humano e espiritual para chegar um ponto em que ele vai ser um espírito de luz e aí ele não precisa se reencarnar mais. Mas isto, dentro da perspectiva bíblica, existe uma contradição muito grande em vários aspectos bíblicos. Primeiro, o texto bíblico de Hebreus 9, 27, que fala que ao homem foi dado o direito de morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Então, ao homem foi dado o direito de morrer uma vez só. Ele não morre várias vezes, ele não passa várias vezes pela vida, segundo a Bíblia. Também nós temos, né, dentro desse aspecto, a questão de que a ressurreição ela tem como base uma interrupção da vida, de um período da vida até a volta de Cristo, para que quando Cristo voltar, nós sejamos ressuscitados, possamos receber um novo corpo, um corpo glorificado, e desta maneira estarmos na eternidade com Deus. O reencarnacionismo ele não tem essa interrupção. A pessoa que desencarna na morte, segundo a teologia do reencarnacionismo, ele vai morrer, ele vai desencarnar e vai ter uma continuidade da vida em espírito em outra dimensão, seja diretamente nas dimensões espirituais ou se tiver que passar pelo umbral, né, o que seria um período de expurgar os seus pecados para poder continuar a sua vida.
Então, isso não condiz com a interpretação da palavra de Deus, com a interpretação bíblica. Então, apesar de nós, claro, respeitarmos o direito de cada um de trazer a sua interpretação espiritual, o que eu estou apresentando a vocês aqui é apenas uma incoerência entre a espiritualidade reencarnacionista e a espiritualidade cristã dentro do aspecto da ressurreição. Da mesma forma também que para aqueles que dentro do cristianismo têm a compreensão do imediatismo do juízo, ou seja, a pessoa que morre imediatamente, ela já é julgada e ela é enviada ou para o céu, para a eternidade com Deus, ou para o sofrimento de um lugar chamado inferno, onde teria um tormento eterno, mas de qualquer maneira ele já está julgado para a eternidade, então isto também é uma incoerência bíblica, porque quando nós observamos os textos bíblicos, aqueles que morrem, eles ficam num estado de inconsciência, aguardando a ressurreição. Até porque, se uma pessoa morresse e já estivesse nos braços de Deus, então para que serviria a ressurreição? Para que serviria a volta de Jesus para levar os salvos, sendo que os salvos já estão lá? Como que seria isto? Então, a Bíblia não pode ter esse tipo de incoerência. O texto, por exemplo, de 1 Tessalonicenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo escreve assim: não queremos, porém, irmãos, que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes por demais como aqueles que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ora, ainda nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o que o texto está dizendo aqui? Quando nós encontraremos com o Senhor? Não é no momento da morte. Não é no momento da morte que nós já encontramos com Jesus. O que o texto fala aqui é que quando Jesus voltar, será tocada a trombeta de Deus, ou seja, será anunciado a volta de Jesus. E o versículo 16 fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E aí sim, olha o que o texto diz: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que o texto está dizendo é que se Jesus voltasse hoje, aqueles que morreram ressuscitariam, nós que estamos vivos teríamos o corpo transformado e juntos vamos encontrar com Jesus nos ares. Então, é claro no texto que aquele que morre está num estado de descanso, por isso que o apóstolo Paulo fala acerca dos que dormem. Eu uso a expressão dormir, né, como a morte, assim como Jesus usou para Lázaro, né? Jesus fala que Lázaro dormiu e depois ele explica para os discípulos que Lázaro morreu. Então, a expressão do sono é por quê? Porque Deus, com o seu poder, pode despertar qualquer pessoa da morte. Então, para Deus, todos estão simplesmente dormindo. Mas dormindo até quando? Até quando Jesus voltar. E ele fala aqui: os mortos em Cristo, aqueles que dormem, ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão transformados e juntos encontraremos
com o Senhor nos ares. Então não tem ninguém que vá primeiro, não tem ninguém que morre e já está nos braços de Deus. Nós sabemos que esta ideia é confortante de que alguém que descansou no Senhor já esteja nos braços de Deus, já esteja na vida eterna. Ele pode estar aguardando a ressurreição e ter a certeza da sua salvação para a vida eterna. Isso sim, mas estar já no reino celestial e na vida eterna é uma incoerência com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que a ressurreição só acontecerá quando Jesus voltar, e ele voltará e os mortos ressuscitarão primeiro. Então, este é o primeiro ponto que nós temos que pensar a respeito da nossa vida com Deus, a respeito das nossas compreensões espirituais, para que nós vivamos de fato a verdade dentro da palavra de Deus. E esta verdade vai influenciar muitas outras interpretações que nós vamos ver ao longo da semana, estudando com um pouco mais detalhe dessa questão de interpretação entre a vida e a morte e o que isso nos faz divergir, o que isso nos faz compreender diferente aquilo que Deus está nos ensinando, aquilo que Deus está nos mostrando. Mas Deus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, nos esclarecerá todas as coisas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela palavra que é viva e eficaz, pela vida que temos em Cristo Jesus, pela direção do Espírito Santo. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu coloco todos os que estão ouvindo essa mensagem em tuas mãos e que eles compreendam a tua grandeza, o teu poder, e que na ressurreição encontraremos todos aqueles que o Senhor tem selado para a vida eterna pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.